mas nós vamos orar ao Senhor e dar início a este trabalho. O assunto de hoje é um assunto bastante importante e bastante convidativo, né? Nós vamos falar sobre tristeza. E para isso eu gostaria de pedir para vocês que, além de nós orarmos agora, que você compartilhasse essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho, né? Amém? Podemos então orar ao Senhor. Depois eu vou colocar aqui um louvor para nós cantarmos juntos e depois eu já voltarei para nós darmos início ao trabalho. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, pois apesar das dificuldades que tivemos para iniciar este estudo bíblico, o Senhor nos ajudou e tudo está certo agora para a honra e glória do teu nome. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pedir que nos ajude, nos ilumine o nosso entendimento, nos dê graça para falarmos deste assunto que tem assolado muitos, ó Pai. Não somente na tua igreja, mas também, Senhor Deus, neste mundo conturbado que nós estamos vivendo. Senhor, fica conosco. Senhor, alcança, Senhor, todos os irmãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estou colocando então um hino que tem a ver com essa temática que nós estamos estudando, que nós vamos estudar hoje. Pegue a sua harpa cristã ou acompanhe aí e louve a Deus conosco. Amém, meus irmãos? Então vamos partir para o assunto de hoje, que todos nós já estamos desejosos, né?
de entrarmos aqui na palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre tristeza à luz da Bíblia. E para iniciar esse estudo, eu gostaria que nós lêssemos esse versículo, né? Salmo de número 43, versículo 5. O início desse salmo, ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista, aquele homem de Deus que escreveu isso, se sentia desta maneira. Se sentia com sua alma abatida, triste, perturbado, oprimido, né? Não estamos falando aqui sobre perturbação demoníaca, mas ele estava sentindo tristeza, estava se sentindo abatido. E por isso ele registrou esta oração. Inclusive, eu quero dizer aos irmãos já algo bastante interessante. Quando nós lemos o livro de Salmos, no livro de Salmos nós vemos coisas bastante interessantes. O que nós vemos? Nós vemos ali muitos homens de Deus, passando por sentimentos que nos afligem hoje. Solidão, frustração, tristeza, ansiedade, falta de esperança, etc. E ali a gente vê como esses homens conseguiram lidar com esses sentimentos. Então, leia o livro de Salmos. Além de ser um livro gostoso de fazer a leitura, é um livro que vai te dar perspectiva sobre estes assuntos, né? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de iniciar o estudo lendo o versículo, como nós já fizemos, e eu também gosto de trazer a definição do tema, né? Tristeza. O que é tristeza? É a falta de alegria. Alegria, ele é o antônimo, né? Ele é o antônimo, né? Da tristeza, né? Ou seja, a tristeza tem a ver com melancolia. Uma pessoa que se encontra sem alegria, não tem contentamento em sua vida, não tem satisfação, né? A pessoa que está esmorecida. Outros sinônimos, né, para a tristeza é o abatimento, né? Veja, nós acabamos de cantar. Por que te abates, ó minha alma? Estar abatido é sinônimo de estar triste, né? Desalento, né? É um outro sinônimo da palavra tristeza, né? Tem até um hino da harpa que diz: nos desalentos, nas provações, Deus tomará conta de ti. Ou seja, nas tristezas e nas provações, Deus tomará conta de ti. Desânimo, né? O desânimo é uma outra palavra também sinônima da tristeza, né? A pessoa que se encontra triste, geralmente ela está desanimada, né? Prostração, né? A pessoa que está prostrada. Muitas vezes você até vê a linguagem corporal. Quem está triste, os ombros está até assim para frente, caído. A pessoa se anda até meio curvada, olhando para baixo, né? Por isso que a gente diz, levanta a cabeça. Quando a gente diz levanta a cabeça, a gente está querendo dizer, olha, não se entregue à tristeza, né? Olhe para cima, não fique prostrado. E o contrário da tristeza, né? Os antônimos, né? Quem está feliz não está triste. Quem sente prazer não está triste. Quem está satisfeito não está triste. Só uma breve definição a respeito do assunto, né? Muito bom. E quais são as causas da solidão? Irmãos, da tristeza, né? Eu falei solidão. Quais são as causas da tristeza? As causas da tristeza são muitas. E eu fiz aqui uma lista delas, né? Dessas causas, vocês podem ver aí na tela. Vocês podem acompanhar na leitura, né? Veja, a solidão é algo que causa tristeza. Nós já falamos sobre solidão à luz da Bíblia na semana passada, certo? Hoje nós estamos falando sobre tristeza. A tristeza, muitas vezes, ela é
resultado da solidão. E veja, irmãos, o momento que nós estamos passando de isolamento social tem feito com que muitos de nós se sintam sozinhos. Talvez você more com a sua família, talvez tenha dentro da sua casa 3, 4, 5 pessoas. Talvez você, por conta disso, não se sinta tão só. Mas nós temos entre nós, em nossa igreja, e mesmo se você não faz parte da nossa igreja, talvez você seja uma pessoa que viva sozinha. E por estar sozinho, a solidão te leva à tristeza. E não somente isso, as perdas também nos causam tristeza. Meus irmãos, quantos de nós não perdemos nessa pandemia pessoas próximas da gente? Perdemos familiares, perdemos amigos, e perdemos até pessoas que talvez não era familiar, talvez não eram amigos, mas eram pessoas que nós amávamos. E ao saber que elas não estão com a gente fica triste. Hoje, por exemplo, nós acordamos com a notícia que aquela cantora famosa, cantora gospel famosa, passou para o Senhor. Estamos felizes porque ela está com Cristo, mas é uma notícia triste, porque quantos de nós não gostavam, né, não gostam dos hinos dessa irmã em Cristo? Agora nos resta, então, orar por ela. Então, todas essas coisas, a solidão, as perdas que nós vamos vendo, o desemprego, ponto número 3, algumas pessoas ficaram desempregadas nessa pandemia, ou já estavam desempregadas antes, e tudo isso faz o quê? Traz o medo, a insegurança, o que vai ser, quando isso vai acabar, e todas essas perguntas vão nos abatendo e nos levando à tristeza. Nós esperávamos que as coisas fossem diferentes, e agora, o que aconteceu? Estamos passando por esse momento difícil. Outra coisa que nos leva, ou seja, a frustração nos leva à tristeza. A insatisfação nos leva à tristeza, né? Então, esses são alguns motivos que levam o ser humano a se sentir triste. Muito bem. E aí nós ficamos que nem essa figura que eu coloquei aqui do lado direito, né? Acredito que todos conseguem ver. É um homem que está sentado com diversas pedras sobre a cabeça. Ou seja, tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos passando nos causa tristeza. Um momento, meus irmãos. Deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste. Um breve momento. Eu sei, desconectou o OBS, mas ele já se reconectou. Então ele já vai voltar. O microfone tá aberto. É o horário da transmissão, né? A internet está ruim aqui. A internet também não está boa hoje. Veja lá se voltou, amor. Muito bom, meus irmãos. Vamos dar continuidade. Hoje a internet parece estar mais carregada do que o normal, né? Muito bom. Um momento só, meus irmãos. Muito bem, parece que a transmissão voltou ao normal. Meus irmãos, hoje nós estamos com um problema aqui
em nossa internet, né? Até mesmo a Ellen, hoje fazendo alguns atendimentos online, teve problema por causa do sinal da internet. Muito bom. Dando continuidade ao assunto da tristeza, né? Então, às vezes, nós nos sentimos como esse homem aí, né? Com todas essas coisas despencando em nossas cabeças, todas estas coisas despencando em nossas cabeças, nós nos sentimos assim, oprimidos, amargurados, né? E o foco, então, que eu vou dar hoje é principalmente na frustração e na insatisfação. Por quê, meus irmãos? Vou dizer para os irmãos por quê. Frustração e insatisfação são as maiores causas, estão ligadas diretamente com a tristeza. Por quê? Porque geralmente nós ficamos tristes porque algo não funciona da maneira que nós planejávamos. Isso significa frustração. Geralmente nós ficamos tristes porque nós estamos insatisfeitos com a situação. Isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos passando, né? Ou seja, ninguém esperava estar como nós estamos vivendo agora. As perdas, o desemprego, o medo, a insegurança, as doenças. Então, a frustração e a insatisfação, ela é meio, essas duas palavras, elas englobam todo o restante quando se diz respeito à tristeza, né? Dando continuidade ao assunto. E nós vemos também, meus irmãos, na Bíblia, que tristeza era algo que homens de Deus sentiram. Veja só, olha aí, Salmo 116, versículo 3. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmo 116, 3. Olha o outro versículo abaixo. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quem foi que disse isso? Jesus. Ou seja, veja que tristeza, meus amados irmãos, é algo que é algo humano. E por ser algo humano, a Bíblia trata disso. Porque a Bíblia trata do relacionamento de Deus com os seres humanos. O relacionamento de Deus com os seres humanos. Então veja que o salmista se sentia tão triste, tão angustiado, a ponto de dizer que cordéis de morte cercavam ele. Irmãos, não é que ele estava amarrado por cordéis. Não é que ele estava sentindo... Não é que ele estava no inferno, nada disso. Mas ele se sentia tão triste que ele se sentia como se fosse morrer. Ele se sentia angustiado e dizia como se fosse no inferno, né? E o próprio Jesus, na noite em que ele foi traído, quando ele estava ali orando no jardim do Getsemane, o que acontece? Ele diz, a minha alma está cheia de tristeza. Então o sentimento de tristeza é algo humano. Não foi só o salmista, não foi só Jesus. Quem mais passou por tristeza na Bíblia? Olha só esse texto que eu estou colocando aqui na tela. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Paulo diz, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado, de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de fato, ele esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, meus irmãos, vamos lá. Talvez nessa pandemia, nesse estado que nós estamos passando, você que me ouve, você se sinta triste. Em primeiro lugar, tristeza é um sentimento humano. O salmista sentiu,
O próprio Jesus, que era 100% homem também, 100% Deus, mas 100% homem, sentiu tristeza. E agora nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que sentia tristeza também. Porém, existe uma boa notícia quando a gente fala sobre tristeza à luz da Bíblia. E a boa notícia é justamente essa aqui. Jesus convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, tristes, né? E eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aquele que está triste não tem descanso na sua alma. Mas Jesus, ele demonstra aqui nessa passagem, e a boa notícia é que Deus se preocupa com aquilo que nós sentimos. Não pense que, às vezes a gente diz, ninguém se preocupa comigo, Deus não se preocupa comigo. Não, a boa notícia é sim, Deus se preocupa com você. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Deus se preocupa com aquilo que nós sentimos, Deus se preocupa com a nossa tristeza. Quando nós ficamos tristes, meus irmãos, Deus se compadece de nós. Ele é um Deus compassivo. Essa é a boa notícia. Ele não só se preocupa conosco e entende a nossa tristeza, mas ele nos oferece uma saída. E essa saída é o convite de Jesus. Olha, tome sobre mim o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Veja que quando quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 11, quando morre o amigo de Jesus, Lázaro, Jesus ele vinha a caminho, ele sabia que Lázaro tinha morrido, mas quando foi que Jesus chorou? Quando ele percebeu as irmãs de Lázaro e todo mundo que estava ali lamentando a tristeza pela morte do Lázaro. E aí diz a palavra de Deus em João capítulo 11, versículo 35, um dos versículos mais curtos da Bíblia, diz assim: Jesus chorou. Então, para você que ouve essa palavra, saiba que Jesus, Deus, ele não está ignorando o nosso sofrimento. Ele não está ignorando quando nós sentimos tristeza, quando nós nos sentimos ansiosos, quando nós nos sentimos desamparados, quando nós nos sentimos abandonados, quando nós nos sentimos desanimados. Jesus, ele não ignora. Antes, ele estende as suas mãos, dizendo: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, existe aí as mãos estendidas de Jesus. Quantas vezes nós lemos no Evangelho Jesus dizendo, a palavra de Deus diz assim: e Jesus, vendo tal coisa, moveu-se de íntima compaixão. Então a boa notícia é: existe tristeza, porém existe um Deus que te ama e quer tirar você dessa tristeza. Olha só, Deus não quer ninguém triste. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Olha só, Deus não lhe quer triste. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, talvez até circule esses versículos, talvez grife esses versículos, marque esses versículos, para todas as vezes que você se sentir triste, você voltar a esses versículos e ler de novo. E se alegrar com essa verdade da palavra de Deus. Olha aqui o que está escrito. Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 4, nós vamos ler. Olha o que está escrito. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Olha o que eu deixei em vermelho. Enviou-me a restaurar contritos de coração. Essa passagem é uma profecia a respeito da vinda de Jesus.
E olha o que está dizendo aqui. Ele me enviou, Deus me enviou e colocou sobre mim o seu Espírito para restaurar os contritos de coração. Quem são os contritos de coração? Os tristes. Que mais? A proclamar liberdade aos cativos, aqueles que se sentem oprimidos e presos. Abrir prisão aos presos. Vamos continuar fazendo a leitura? Olha o versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Que mais? A consolar todos os tristes. Irmãos, eu não estou dizendo que tristeza à luz da Bíblia não existe. Eu estou dizendo que à luz da Bíblia existe tristeza, porém eu estou dizendo que existe um Deus que nos fortalece e nos dá força e estende as suas mãos para que a gente passe pela tristeza e vença a tristeza. É isso que eu estou dizendo aos irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu fui enviado para ir ao encontro dos contritos de coração. Olha aqui no versículo 2. A consolar todos os tristes. Versículo 3. E ordenar a respeito dos tristes de Sião. Olha só o que é dito. 1. Que se lhes dê ornamento por cinza. Sabe o que significa isso? Quando as pessoas no Antigo Testamento ficavam tristes, sabe o que elas faziam? E queriam demonstrar a humilhação, que estavam se humilhando, elas jogavam sobre si cinzas. E olha o que diz a palavra de Deus. No lugar de cinza, eu quero dar a vocês ornamentos. Em outras traduções, ao invés de ornamento, fala coroa. Eu vim para ordenar acerca dos tristes e dar a eles coroa ao invés de cinza. Por que coroa ao invés de cinza? Porque as pessoas, quando estavam tristes, demonstravam isso jogando a cinza sobre sua cabeça. E aqui está dizendo Deus está dizendo, eu quero tirar a cinza e colocar sobre vocês coroa. Dar óleo de gozo, de alegria, em lugar da tristeza. Quero dar a vocês vestes de louvor, em lugar do espírito angustiado. Uma das coisas que o triste sente é, ninguém se preocupa comigo. Uma das coisas que passa na cabeça do triste é que nada traz consolo ao coração dele, nada traz satisfação ao coração dele. E eu convido vocês que estão tristes, ou quando estiverem tristes, a ler essa passagem e permitir que a luz de Deus brilhe sobre o seu coração. É como quando nós estamos com a casa escura e abrimos a janela e permitimos que a luz do sol entre. Porém, se você quiser, você deixa a janela da sua casa fechada. Pensa que Deus é como esse sol. Ele não vai invadir a sua casa se ela estiver com a janela fechada. Portanto, no momento da tristeza, é importante abrir as janelas do seu coração para que a luz do Senhor entre. Certo? Olha como é que termina o versículo 3. A fim de que vocês se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Olha qual é a obra de Deus na nossa vida para com relação aos contritos e tristes. Versículo 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades. O que significa isso, irmãos? Deus prometendo restauração àqueles que se achegam a Ele. Ele veio para isso. E talvez algum diga, se Deus veio para isso, por que tanta tristeza no mundo? Justamente pela metáfora do sol que eu disse. Deus é como um sol que quer brilhar no interior da nossa casa. E nós precisamos abrir as janelas e portas para que isso seja real.
Muito bem, vamos dar aqui continuidade. Vamos ver mais o que mais. Eu quero também ler com vocês Isaías capítulo 9, outro lugar, não está escrito aqui Isaías 9, porém esta palavra está lá em Isaías capítulo 9. Olha o que diz aqui. Eu estou mostrando para os irmãos, dando para vocês base bíblica para combater a tristeza. E muito mais agora nos momentos que nós estamos passando. Olha só. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ou seja, não vai ficar em trevas. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O que está dizendo aqui? Aqui Isaías começa a profetizar sobre a vinda de Jesus. E ele começa dizendo, a terra angustiada não vai ficar assim. E aí ele começa a citar lugares geográficos da Terra Santa por onde Jesus passou. Olha o versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Percebe? Olha o plano de Deus. Luz para aqueles que estão em trevas. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. 3. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Lembra que eu disse para vocês? Alegria, meus irmãos, é justamente o contrário da tristeza. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro, ou seja, do seu opressor, o poder do seu opressor, como fizeste no dia dos midianitas. E aí vem o versículo, tem o 5, mas eu quero pegar aqui o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder, a autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Veja, um Deus que se denomina Príncipe da Paz, ele tem condição de dar paz ao seu povo. Quando nós estamos tratando de tristeza à luz da Bíblia, nós estamos falando a respeito disso, que nós temos um Deus que quer nos consolar. Então você está dizendo que o crente, aquele que está em Cristo, não se sente triste? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que na tristeza, Cristo é o seu sol. Muitas vezes as pessoas entram pelo caminho da tristeza e não têm força para sair. Mas o cristão sempre terá força para sair, porque Cristo é a sua força. É quem levanta o abatido, é quem restaura a sua posição. Vamos continuar. E aqui eu coloquei alguns conselhos de como combater a tristeza. Como é que eu faço então para combater a tristeza? O que a Bíblia diz? E aqui eu coloquei 8 pontos, que nós vamos passar por eles, para você combater a tristeza. Em primeiro lugar, você já entregou a sua vida a Jesus? Se você está ouvindo esse estudo hoje, e você não pode, e você sente que você não pode dizer, o meu coração pertence de verdade a Jesus, é a primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Por que você está dizendo isso, pregador? Porque você quer que eu mude de religião? Nada a ver com isso. Porque a primeira coisa que oprime o ser humano é ele não estar em paz com o seu Criador. E diz a palavra de Deus que Deus fez reconciliação entre ele e os homens, nós, através do seu Filho.
Você já percebeu que muitas vezes a culpa persegue o ser humano e oprime o ser humano? Essa culpa é porque nós não estamos andando de acordo com Deus. No fundo, nós não estamos em paz com Deus. Veja que em Romanos capítulo 5, se não me falha a memória, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo, tendes então paz com Deus, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Não há como ter paz na vida, como ter uma vida feliz, longe daquele que nos criou. Ah, se eu tiver outra religião, um outro caminho, servir a um outro Deus, eu não vou ser feliz na plenitude. Me perdoe, se eu disser que você será, eu estarei mentindo e eu estarei negando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não diz que existem vários caminhos, diz que Jesus é o caminho. E se você abrir a porta do seu coração hoje e permitir que essa luz brilhe no seu coração, ele vai mudar a sua vida como mudou a minha e mudou a de milhares de pessoas, de milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, a primeira maneira de combater a tristeza é tomar o jugo de Jesus, ir a Jesus, como diz aí o versículo 28 que está na tela. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse, e eu talvez vos aliviarei. Ele não é um político que faz uma promessa e não cumpre. Como nós estamos cansados, né? Estamos vivendo hoje mais uma vez uma crise política no nosso país. Não estou dizendo que todos os políticos são corruptos, de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós dizemos, ele prometeu e ele não cumpriu. E eu estou dizendo que Deus não é como o homem para prometer e não cumprir. Portanto, se ele disse na sua palavra, vinde a mim e eu trarei consolo e descanso às suas almas, e eu vos aliviarei, então faça a prova de Deus. Se você se encontra triste, agora oprimido, cansado, feche os seus olhos e fala, Senhor, se o que esse rapaz aí está falando, se o que esse pastor estiver falando é verdade, então eu quero sentir o seu alívio nesta noite. E depois você me conta. Segundo conselho que eu dou àqueles que estão tristes, lancem os seus cuidados ao Senhor. Em outro estudo eu falei sobre isso. Quando nós passamos por um problema ou por uma tristeza, nós pegamos o telefone, pegamos o WhatsApp e começamos a contar para todo mundo. Mas nós não dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Olha o que diz o versículo aí. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração e súplica. Deixa eu te perguntar. Aquilo que te faz triste, de verdade, você já apresentou a Deus? Você realmente já trouxe isso aos pés do Senhor? Não estou dizendo se ele resolveu a situação. Minha pergunta é, você já trouxe aos pés do Senhor? Porque eu vou dizer, minha experiência, quando em minhas tristezas eu trago as minhas preocupações diante de Deus, eu levanto aliviado. Eu levanto animado da oração. O ânimo, sabe o que significa ânimo? A palavra ânimo, no latim, é a palavra utilizada para falar sobre a alma. Ânimo significa alguém que está com a sua alma viva. Agora, o desânimo é como se a pessoa tivesse desalmada, né? Então, quando eu oro a Deus, mesmo que não passou ainda aquilo que está me afligindo, eu levanto consolado, aliviado e pronto para caminhar mais um dia. Se a tristeza voltar, eu sei que Cristo está a um joelho de oração de distância. Veja lá o versículo 7. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos.
Mas veja só, o que precisa ser feito? Lançar sobre ele, apresentar a ele as nossas orações e as nossas súplicas. Mas quantas vezes, pense aí, isso que você está passando é o momento que você está triste. Talvez você contou para muita gente, mas não contou a primeira pessoa que você deveria ter contado. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito, 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá vendo? Agora, eu não lanço sobre Deus a minha ansiedade. E a ansiedade entristece. Peraí, pastor, mas o estudo é de tristeza e você está falando sobre ansiedade. Veja, irmãos, que a tristeza, ela é o resultado de muitas coisas que nos afligem, entre elas a ansiedade. Um coração constantemente ansioso, ele se torna triste, isso pode evoluir até para uma depressão. Então, quando você fica ansioso, dá o teu fardo a Jesus, apresente a Cristo. Terceiro conselho, né? Lembre-se que você foi comprado por um bom preço quando você se sentir triste. O que significa isso? Vamos ler aqui, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Versículo de baixo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse ponto 3, lembre que Deus ele te ama de uma tal maneira a ponto de ter dado o seu Filho, o sangue de Cristo, para te resgatar. Lembre que você tem um valor para Deus. E você é tão precioso, tão preciosa aos olhos do Senhor, a ponto dele ter enviado o único filho dele para morrer por você. Por que tristeza? Não tem uma música que diz assim, pra que chorar, sofrer? Pra quê? Se há um Deus que se importa com você, mais ou menos assim, termina o coro, né, dessa música. Pra que solidão? Pra que tristeza? Sendo que um Deus tão maravilhoso te valoriza. Não pelo que nós somos, porque nós somos pecadores e constantemente fazemos aquilo que desagrada a Deus, mas por algum motivo ele nos ama. E esse amor, ele é ágape, ele é um amor perfeito, incondicional, a ponto de nos amar mesmo quando nós não o amamos, né? Então saiba que você tem um grande valor para Deus. 4. Ocupe sua mente com aquilo que é bom. Durante o momento da tristeza, não adianta você ficar olhando para ela. Irmãos, tem gente dentro e fora da igreja, crente e não crentes, que eles vão se afundando na tristeza porque só ficam pensando na tristeza. A própria Bíblia nos diz que nós devemos pensar sobre aquilo que é bom. Olha só, olha o que Paulo nos aconselha. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora, se nesse momento da pandemia a gente só fica pensando, porque eu esperava que o governo fosse fazer isso e não fez. Porque eu não aguento mais o presidente. Porque eu não aguento mais o governador. Porque eu não aguento mais ficar sozinho. Porque não sei o quê. E se eu fico pensando nisso, meu irmão, a Bíblia nos dá um conselho, não precisa... Engraçado, né? Se fosse um psicólogo que estivesse aqui dizendo, ocupe a sua mente com aquilo que é bom,
procure meditar, olhar as coisas maravilhosas do mundo. Talvez muita gente ouvisse, mas a Bíblia já nos traz esse conselho. Pense naquilo que é bom. Não estou dizendo para você ser um alucinado, uma alucinada, que se desprenda 100% do que está acontecendo ao nosso redor. Nada disso. Porém, não adianta você ficar se entupindo só de notícias negativas. Você quer assistir jornal e ouvir jornal, notícia ruim o dia inteiro? Você pode ouvir, mas, porém, depois não espere chegar no final do dia e ter paz no coração. Porque nós separamos momentos para pensar na vida difícil que nós estamos passando. Mas nós dedicamos muito pouco momentos a meditar na palavra de Deus, em lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós, em olhar uma flor e pensar como Deus é perfeito na flor, em olhar um passarinho e dizer, olha como Deus cuida. Não, né? Então, ocupar a mente daquilo que é bom. O apóstolo Paulo disse, né, a respeito disso. 5, se encha do Espírito Santo, né? Olha o que diz aqui. Porque o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Ou seja, ai, pastor, eu não consigo ser alegre nessa vida. Eu te pergunto, se o Espírito Santo habita em você, ele dá um fruto que nesse fruto há alegria. A menos que você esteja doente, né? Lembra quando eu falei a respeito de ansiedade? Que eu falei que existe a ansiedade, que ela tem uma medida, ela tem uma ansiedade que é natural do ser humano, que está no campo das preocupações, que está no campo dos receios, de alguns medos. Eu falei que aquilo é humano e todo mundo passa. Porém, eu também falei sobre ansiedade, falando a respeito da ansiedade quando ela é patológica, quando ela é de dentro para fora. Lembra que eu falei disso? E algumas pessoas precisam de tratamento, né? E muitas vezes existem alguns casos de depressão que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o estado de espírito da pessoa. Existem casos de depressão que são por questões químicas. Aí eu digo para você, se você tem casos de depressões assim, você precisa, ou Deus pode te curar, ou você precisa se tratar. Ou os dois. Lembra que eu falei a respeito disso no estudo sobre ansiedade? Muitas vezes, Deus quer nos curar usando um médico. Porém, aqui eu não estou falando daquela pessoa que ela é triste, depressiva porque está doente. Eu estou falando da pessoa normal. Eu digo normal no sentido da pessoa que não tem uma patologia, não está doente e vive triste. Você vai tomar antidepressivo e vai continuar triste. Agora, veja só. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. E toda essa lista que está aí, que vocês estão vendo. Como que eu faço para me encher do Espírito? Infelizmente, não, eu gosto de dizer isso, eu já preguei isso algumas vezes na outra igreja que eu dirigi, e aqui eu vou falar novamente, não existe drive-thru, não existe micro-ondas espiritual, que você passa lá, pega e sai comendo, né? O drive-thru é assim, você vai no drive-thru do Habib's, do McDonald's, sei lá qual drive-thru você escolhe para pensar. Como é que funciona? Você fala assim, olha, eu quero um lanche. 1 minuto depois o lanche está pronto, você já pega e vai embora comer. Ser cheio do Espírito não é algo assim. Não acontece e nunca acontecerá desse jeito. Ser cheio do Espírito significa orar a Deus, buscar a Deus, se submeter a Deus. E aí ser cheio do Espírito te trará alegria na vida.
Pastor, eu vivo doente, eu vivo triste, eu vivo oprimido. Porque... Tá bom, meu irmão, você está orando? Pastor, eu não queria participar desse estudo sobre tristeza para você ficar me acusando. Veja só, eu não estou acusando ninguém. Só que é necessário nós entendermos que nós vencemos a tristeza com a oração também. Nós vencemos a tristeza nos reunindo com amigos, nós vencemos a tristeza encontrando os familiares, fazendo coisas que nos dão prazer, fazendo esporte. Sim, isso tudo ajuda. Porém, se o fruto do Espírito é a alegria, e eu ando triste, aonde está o Espírito? É necessário permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida. É necessário. Muitos estudos que eu tenho trazido, eles confrontam. Mas se a palavra de Deus, meu irmão, se a palavra de Deus não confrontar quem ouve, é porque a palavra de Deus não está sendo pregada como ela é. Ela está sendo pregada como os ouvintes muitas vezes gostariam de ouvir. E nós precisamos nos encher mais do Espírito. Quando nós estamos mais cheios do Espírito, nós amamos mais, nós temos mais alegria, nós temos mais paz, nós somos mais pacientes, nós somos mais bondosos, nós somos mais mansos. Tudo que está escrito aí. Né? Muito bem. Sexto conselho, estamos acabando. O sexto conselho tem a ver com você compartilhar com seus irmãos as suas tristezas. E diz aqui Isaías 41:6: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Como é bom no momento de tristeza você ter com quem conversar. Pastor, mas é justamente agora o que está difícil, está todo mundo isolado em casa. Meu irmão, mas são muito poucos aqueles que estão desconectados do mundo. Muito pouco aqueles que estão desconectados totalmente do mundo. Se você está me ouvindo, é porque você está conectado. Você consegue ligar, você consegue fazer você consegue pelo WhatsApp fazer uma chamada de vídeo e você consegue conversar com o irmão em Cristo e falar para ele das tuas dores e pedir que ele ore por você por telefone e assim vai. Uma das maneiras de nós combatermos a tristeza é nós não nos encorujarmos. É nós não nos ensimesmarmos. O que é isso? Eu fico ensimesmado dentro de mim. E quanto mais dentro de mim eu fico, mais triste vai ficar. Agora, comunique aos irmãos a respeito daquilo que você está passando. Não estou dizendo que você tem que colocar isso no grupo da igreja. Irmãos, eu estou morrendo de tristeza. Não, mas geralmente nós temos 1, 2, 3 irmãos com quem a gente tem mais liberdade e ora, e pode pedir, e pode se abrir com ele, pedir um conselho. Não é verdade? Olha o que diz aí Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. Aqui o pregador, né, o escritor, está falando a respeito de como é importante termos companhia. Olha lá, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não é remédio para a tristeza você se isolar. Estamos vivendo isolamento físico, mas você não precisa se isolar dos cultos online, de conversar com os irmãos através do seu telefone, e etc, e etc. 7. Seja agradecido. Irmãos, até mesmo a ciência, a psicologia, a psiquiatria já entendeu que um coração que é agradecido, ele é um coração feliz. E a palavra de Deus diz aqui, ó: a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você quer ver você ficar mais feliz? Ao invés de reclamar, agradeça.
Ao invés de reclamar, agradeça. Você vai ver como isso vai melhorando, né? A própria ciência fala, agradeça a Deus, Senhor. É verdade que hoje eu ainda estou com esse problema, mas eu te agradeço, Senhor, porque apesar disso, eu tenho isso, tenho aquilo, e assim por diante, né? E o último conselho, né, para combater a tristeza é focar, colocar os nossos olhos na nossa esperança. Meus irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos momentos de tristeza, momentos de lágrimas, de choro. Porém, se nós, cada vez que nos encontrarmos tristes, nos alegrar na esperança que nos está guardada, cada vez que nós estivermos tristes, nós nos lembrarmos que está guardado lá no céu para nós um galardão, um lugar onde não haverá tristeza, que não haverá dor. Se nós colocarmos os nossos olhos nestas coisas, isso nos traz alegria. O próprio escritor bíblico diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é que nos traz esperança? É sabermos que em breve Cristo virá e buscará a sua igreja. A Bíblia, o apóstolo São Paulo, se não me falha a memória, ele até recomenda que a gente console uns aos outros na nossa tristeza, dizendo, encoraje os seus irmãos, falando a respeito da vinda de Jesus. Dê esperança ao seu irmão, falando que em breve Jesus virá buscá-lo. E isso não é uma defesa psicológica, isso é realidade. Talvez você que esteja ouvindo diga, isso daí é loucura. Se você diz que é loucura, a Bíblia já disse que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Irmãos, eu mesmo nunca imaginei que essa quarentena fosse começar no meio de março, e nós estamos hoje no dia 4 de junho e ainda estamos passando o que estamos passando, e sabemos que ainda ficaremos algum tempo assim. Eu pensei que eu não fosse resistir. O que tem me fortalecido é o nosso Deus, que tem nos ajudado a passar por tudo isso. O que eu estou querendo dizer? Que amanhã não haverá tristeza, que depois de amanhã não haverá tristeza? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você serve um Deus que te ama, que tem um futuro muito bom preparado para você, que quer o melhor de você, que está com você aí onde você estiver, que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que diz, descansa nos meus braços. Lance sobre ele os seus cuidados. Né? Foco na esperança. E mais uma vez eu saio em combate ao evangelho pobre que nos é pregado hoje, porque o evangelho pobre que nos é pregado hoje só fala das vitórias que nós vamos ter nessa vida. O evangelho verdadeiro fala das tribulações desta vida e do galardão no céu. Mas nós, cristãos da atualidade, nós queremos o galardão nessa vida. E o céu? Nem sei. O verdadeiro evangelho diz, quem quiser vir a mim, tome a sua cruz. Tem um pregador famoso que ele disse o seguinte, o símbolo do cristianismo não é uma escada para você subir na vida. O símbolo do cristianismo é uma cruz. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, precisamos a cada dia ser melhores cristãos, crentes. Buscarmos ao Senhor. E Ele nos ajudará a passar por essa tristeza que nós estamos vivendo.
Eu mesmo passo por dias tristes. Mas mesmo na tristeza, Deus tem estado comigo. Então, qual que é a conclusão do estudo de hoje? Que nós não teremos tristeza? Não, mas que nós passaremos por dificuldades. E Deus nos ajudará a estarmos satisfeitos, mesmo nas dificuldades. O apóstolo Paulo diz, eu sei viver com muito e também sei viver com pouco. E aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós usamos esse versículo de uma maneira muitas vezes vulgar e errada, aplicamos ele errado. Quando Paulo disse eu posso todas as coisas, significa na pandemia ou fora da pandemia, eu estou satisfeito com o meu Deus. Um dos primeiros estudos que eu dei sobre essa questão da Covid, né, falava sobre o comportamento, o tédio, lembra? Acho que foi o primeiro estudo, combatendo o tédio. Veja lá o que eu disse a respeito disso. Tem muita gente entediada, se arrastando, não vê a hora dessa pandemia acabar, porque vai morrer. Meus irmãos, e se essa pandemia demorar muitos mais meses? O que vai fazer? É necessário sentir alegria mesmo no momento da maior adversidade. Veja só, quando a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a epístola da alegria. Você sabia disso? Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu a epístola da alegria? Preso. Ele era prisioneiro quando ele escreveu a epístola da alegria. Quando o terremoto liberou Paulo e Silas da prisão, eles estavam presos, açoitados e louvando a Deus. Eles poderiam estar tristes com o que estava acontecendo? Poderiam, mas eles louvavam a Deus. Eles eram agradecidos a Deus por aquilo que eles tinham, pela fé. Deus só vai liberar as cadeias e enviar um terremoto para resolver o problema da sua vida se você parar de reclamar das lutas e das tribulações e passar a crer que Ele é Deus mesmo nas tempestades. É necessário, irmãos, exercitar a nossa fé nele. Amém? Então esse é o estudo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre tristeza à luz da Bíblia. Se você não viu quando eu falei sobre frustração à luz da Bíblia, quando eu falei sobre ansiedade à luz da Bíblia, quando eu falei sobre tédio à luz da Bíblia, quando eu falei sobre solidão à luz da Bíblia, ou seja, todos esses sentimentos que durante a pandemia eles estão aflorando, acesse o canal lá no YouTube, lá tem uma pastinha que diz Covid-19, combatendo efeitos colaterais à luz da Bíblia. Quando você entra ali, tem os vídeos. Nós vamos orar a Deus e vamos terminar, né? Eu não sei se nós recebemos aqui pedidos de oração. Se nós recebemos, então em breve a minha esposa deve estar trazendo aqui para nós podermos orar. Aqui está escrito assim, pedidos de oração. Heraldo, pai da Rose, orar por ele, né? Porque ele passará por uma cirurgia cardíaca. A irmã Zanza também pede oração por ela e por sua família. E também sempre orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Muito bom. É isso aí, meus irmãos. Vamos orar por esses pedidos. E se chegarem outros pedidos de oração enquanto estivermos orando, fiquem tranquilos, porque depois nós olhamos ali os comentários, vemos os pedidos que estão ali e nós vamos apresentá-los a Deus. Amém? Nós faremos isso. Tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento queremos apresentar diante de Ti o Heraldo, pai da irmã Rose, que vai passar por uma cirurgia cardíaca. Senhor, queremos apresentá-lo em Tuas mãos. Sabemos que Tu és poderoso, Senhor, que Tu és poderoso para guardá-lo durante esta cirurgia. Senhor, protegê-lo, Senhor. Deus Santo, Deus maravilhoso, alcance a casa da irmã Zanza, Senhor, a Belinha, Senhor nosso Deus, o Gustavo,
o irmão Ricardo, a Zanza e todos os demais, ó Pai, seus familiares. Alcança, meu Deus, cada membro, Senhor, de sua família. Senhor, também queremos te pedir pelos nossos irmãos que estão doentes, ó Senhor, e que muitas vezes nem podem estar na igreja conosco. Senhor, a nossa irmã Aldeci, a irmã Nice, o irmão Vicente, a nossa irmã Renata, Senhor, e os demais irmãos que estão doentes. Deus Santo, Deus maravilhoso, talvez se chegaram outros pedidos de oração enquanto nós já estamos orando, sabemos que Tu és poderoso para estender as Suas mãos sobre eles. Meu Deus e meu Pai, também quero te pedir, vá ao encontro, Senhor, daqueles que nos ouviram nesta noite e têm passado por momentos de tristeza, desilusão, desânimo. Senhor, nos ajude, meu Pai, sabermos que o Senhor tem para nós uma boa palavra, o Senhor tem bons planos para nós, e esses planos, ó Pai, é que nós nos abriguemos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus maravilhoso, sabemos que enquanto estivermos neste mundo, haverá tristeza, mas, Senhor, nos ajuda a nos alegrarmos na esperança da Tua vinda. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós nos vemos em breve, né? No próximo domingo teremos transmissão online a partir do Éden, né? Não será culto presencial, então nós teremos nosso próximo culto no domingo. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, com cada um de vocês, no lar de vocês. Fiquem firmes com o Senhor e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe vocês. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro.
além do rio azul.